Agora sim, Olavo! boa noite, Tudo bem? Olavo. Tudo bom? Que bom você chegar aí, hein? Foi uma correria. Nós Vocês estávamos estavam fora, agendando né? aniversário de uns amigos do Pedro, a gente estava lá no restaurante Texas de Brasil, comida brasileira. É mesmo? Eita! É maravilha de comida. Comendo uma feijoada? Não, churrasco. Churrasco, é? É Ah! restaurante rodízio, né? E hoje eu fiz uma comida mexicana aqui para você ver. Ô, louco. Quer dizer que está todo mundo bem alimentado. E, olá, eu estava aqui, caiu a minha conexão. A gente começou, eu estava começando a introdução para o programa para a rapaziada, falando com a Graça e dando aquela tônica do nosso bate-papo, que inevitavelmente seria justamente o assunto do momento, que é a censura, né? Sim, E sim. todos os seus vieses, né? E eu comecei, para ser um pouco mais original, sobre esse evento agora do grupo. Você conhece o novo grupo agora, que está provocando uma coqueluche em todo o Brasil, o grupo Procure Saber, presidido pela Paula Lavigne, que é o grupo do Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, o Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Djavan. Você conhece esse grupo? Estou ouvindo falar agora pela primeira vez. Pois então, o nome do grupo, guarde, porque esse nome vai estourar nas paradas de sucesso. O grupo Eu também Procure nunca ouvi, Saber. mas é um grupo musical? Não, é um grupo, um lobby, né, basicamente. Ah, tá. Então, eu Viu, vou Paulo? fazer, já que vocês dois não conhecem, eu vou dar um briefing para vocês. É o seguinte, o Procure Saber, ele foi criado para fazer alguns lobbies. E a primeira jogada deles foi alterar um projeto de lei para alterar a arrecadação dos direitos autorais. Inclusive, havia já rumores que o nosso querido Pablo Capilé, do Fora do Eixo, seria um dos presidentes do grupo gestor, que seria um grupo com 200 cargos comissionados para entrar no Ministério da Cultura. Iriam estatizar esse grupo, iam estatizar o ECAD para vigiar o controle do direito autoral. Segundo fontes de amigos meus, já está em vigência essa lei, diz que a arrecadação do direito autoral brasileiro caiu na ordem de 12% com essa lei. Então eles se juntam com pessoas, por exemplo, Capilé é contra o autor, é contra o direito autoral, contra o indivíduo, e esse cara é o cara que está na ponta de lança. Tá bom. Agora, a última deles, desse grupo Procure Saber, sempre capitaneado pela nossa querida Paula Lavigne, que inclusive invadiu o meu Twitter há 2 semanas atrás, me chamando de nazista, de filhote da ditadura. É uma pessoa um pouco violenta demais, né? Então é o seguinte, agora eles querem censurar as biografias e você tem que... tem coisas maravilhosas, porque você tem que dar dinheiro para o biografado. Então você, por exemplo, imagina você fazer uma biografia do Fernandinho Beiramar, e aí você tem que ter o consentimento do biografado, e você tem que dar dinheiro, um percentual para o biografado. Então eles estão inventando a censura da biografia no Brasil. Esse tema foi uma sensação negativa, evidentemente, aqui no Brasil. E passamos a semana inteira falando sobre isso. E como a gente pautou a censura, vamos falar do nosso episódio sexual, né, do domingo passado no YouTube. Sim. Então nós temos várias coisas eclodindo, né, essa semana em relação a isso, a censura. Essa coisa pegou muito mal, desse grupo Procure Saber, que a cada semana vem inventando situações das mais esdrúxulas. Então, eu queria saber de vocês, o Olavo, que você está fora, a Graça está vendo por outro ponto de vista, eu queria saber o que vocês têm para comentar sobre isso. Bom, eu vejo várias diferenças e semelhanças entre a situação atual e a que nós tínhamos no tempo dos militares. Em primeiro lugar, no tempo dos militares, a censura era feita por 5 ou 6 funcionários da Polícia Federal, que iam até as redações, passavam algum tempo lá e vetavam algumas notícias. Ao mesmo tempo, onde as redações eram quase todas elas chefiadas por esquerdistas. Se quiser, eu dou o nome de um por um.
Os esquerdistas, a esquerda já tinha a hegemonia na mídia durante o tempo dos militares. Além de ter a hegemonia na grande mídia, eles ainda tinham o controle total da chamada imprensa alternativa. Você tinha uma série de semanários, Movimento, X, Pasquim, Flores do Mal, Rolling Stones, etc, etc. Tudo isso era da esquerda, tudo isso circulava livremente. De vez em quando o governo vetava uma matéria, vetava outra, ou aprendia uma edição, mas geralmente tudo isso funcionava. Você imagina a imensidão, vamos dizer, do jornalismo de esquerda que circulava livremente na época, sem ser fiscalizado, senão por uns 5 ou 6, no máximo uma dúzia de funcionários da Polícia Federal. Hoje, a censura não é feita pelo governo, é feita pelo partido, ou pelos partidos, pelo próprio Foro de São Paulo, que tem agentes espalhados em tudo quanto é lugar. Tá certo? Então são milhares de pessoas trabalhando para vetar a opinião alheia. Essa é outra diferença, aliás, porque no tempo dos militares, o que se censurava eram notícias, que eles consideravam inconvenientes, às vezes para alguma investigação de guerrilha ou coisa assim. Mas a opinião geralmente não era censurada. Eu trabalhei no Jornal da Tarde, que era o jornal mais visado em São Paulo, e nunca um artigo de opinião foi vetado. Nunca nenhum. Veja você. Agora, hoje em dia eles estão de olho sobretudo na opinião. Eles querem tapar a boca de quem pensa diferente. Não é de quem pensa diferente, de quem pensa, porque eles não pensam coisíssima nenhuma. Então, se você pensa alguma coisa, eles já querem tapar sua boca. Não é isso? E agora, você sabe do Luiz Procure saber é muito interessante, porque eles não sabem coisa nenhuma. Então o nome se aplica a eles. Procure saber o que vocês estão fazendo. Não, e se a gente souber realmente o que eles estão fazendo por debaixo dos panos, vai ser uma sujeirada que eu vou lhe dizer, né? Pois agora, você sabe, o nosso querido Luiz Nassif, essa semana, com o evento do YouTube, da nossa cena de sexo explícito no YouTube, ele hospedou no blog dele o artigo de um cidadão, que eu não me lembro o nome, e justamente fazendo aquela pressão. Provavelmente o Lobão agora vai escrever na Veja, e seu artigo vai ficar falando o marketing da censura, em um artigo visivelmente querendo pressionar a minha pessoa para que eu demovesse-me da empreitada de falar sobre o caso. Então, e a gente vê esses blogs, que são todos pagos pelo governo, Caixa Econômica, todos, assim, quase que diariamente, tem um artigo falando sobre o seu livro, eu estou na boca do povo também, mas é uma coisa muito violenta e muito explícita, no sentido de coibir a opinião, né? Esse pessoal tem a obsessão do controle total, são todos paranoicos, quer dizer, eles querem controlar a sociedade integralmente, para que todo mundo só faça o que eles querem. Isso é característico do movimento revolucionário. Então eles falam de liberdade e democracia enquanto lhes interessa, enquanto não são eles que estão no poder. A hora que eles sobem, eles tapam todas as vias todos os canais de opinião que eles não controlam. Isso é natural neles, é incoercível, eles não conseguem resistir. Agora, você viu esta semana também o Ministério lá soltando uma verba de 12 milhões para a militância internética do PT. Eu ia falar nisso. No site dos outros, para interferir. É uma sem-vergonhice. Isso daí a gente já nota, né, Olavo, quando por exemplo, quando eu escrevo alguma matéria, escrevo algum artigo no meu blog, no Nota Latina, o que chove de qualquer coisa que está contra o governo, que é declaradamente, que fala no Foro de São Paulo, alguma coisa desse gênero, o que chove de mensagens que me mandam, assim, agressivas, sabe? Praticamente só não dizem que eu sou engraçadinha, e que eu modero, né? Eu botei o esquema de moderar os comentários para publicar aquilo que me interessa, e o que não me interessa, esse bando de lixo, eu boto fora. Mas é assim, basta a gente falar alguma coisa, isso já está acontecendo. Agora imagine no ano que vem, com eleição, e com toda essa verba, não é, para pagar essas pessoas que vão ficar, além de criar 1000 blogs factoides, ficar interferindo no trabalho de quem realmente faz alguma coisa, né? Quer dizer, um veículo... São pessoas pagas para fazer esse tipo de serviço, né? Um veículo que existe para propiciar, vamos dizer, a diversidade, a liberdade de opinião, a variedade de opinião, de repente se torna totalmente controlado. Vira tudo oficial. Você sabe do Marco Civil na internet? Vocês estão sabendo dessa lei que vai rolar? Sim. Né? Isso é uma coisa da vida deles. Né?
Quer dizer, se alguém tem dúvida de que nós estamos sendo administrados por pessoas de mentalidade comunista que querem controlar a sociedade de alto a baixo, se alguém ainda não percebeu isso é porque é muito burro. Ou então tem interesse em jogo. Né? Por falar nisso, Lobão, você me permite dar uma notícia da Venezuela? Porque eu acho que todo mundo sabe que o Chávez foi um dos maiores controladores da liberdade de expressão na Venezuela, né? Mas o Maduro, ele está fazendo uma coisa muito pior. Inclusive, a matéria que eu recebi dava conta de que ele está sendo muito pior, fazendo coisas que nem o Chávez ousou. Ele criou um organismo chamado Centro Estratégico de Segurança e Proteção da Pátria. Tem um nome imenso. E isso daí é o seguinte, esse órgão, o objetivo dele é filtrar tudo, mas absolutamente tudo o que se publica. Isso seja em jornal, em revista, em blogs, em sites. Então, se ele entender que aquilo dali fere a segurança nacional dentro da lógica paranoica dele, não é com aquela história que os Yankees, o Império, vai atacar, então, se ele julgar que tem alguma coisa que favorece os outros, que é segurança nacional, ele simplesmente veta. Não sai, não é publicado. Imagina solamente que achou que os Yankees estavam injetando câncer no chá. Não, a loucura ali já passou qualquer limite do clínico, né? Você vai no manual de psiquiatria, você encontra tudo lá. Né? Agora, é impressionante com tudo isso, o que eu acho mais impressionante são essas notícias que chegam a nós durante todos esses anos. E como elas são refratárias aqui, as pessoas não querem saber disso. Você fala isso para pessoas, o cara o PT ama o Chaves, o Maduro, ele vem aqui, é uma festa, e não dá para entender isso, né? Como é que a gente tem, assim, a cultura brasileira em geral é muito refratária. Assim, olha, aqui no Brasil eu nunca vi tanta gente com camiseta de Che Guevara, e hoje em dia nós temos internet, nós temos uma vasta gama de fontes de informação que provam que é fato histórico, a mesma coisa que você falar do Hitler, ou de um genocida qualquer, a gente sabe que hoje em dia não dá para você dizer que isso daqui é coisa da CIA, né? São fatos que já estão do domínio público. Então eu entendo isso, vocês conseguem entender essa coisa refratária de que as pessoas não acreditam. Você está falando do Maduro, isso é uma coisa que, como teve a própria eleição, teve gente morrendo e tudo mais, não acontece nada aqui no Brasil. Mas isso aí não é uma característica espontânea da sociedade. Isso foi produzido. Foi montado. O projeto de controle da opinião que vem desde o tempo da ditadura. Isso é importante entender. E no tempo dos militares, a imprensa já estava sob controle esquerdista. Se você procura naquela época, dizer, quantas notícias saíram, por exemplo, sobre matança de cristãos na China, durante a ditadura, não saía nada. Nada. De modo que essa seleção já molda a cabeça das pessoas para que elas só acreditem naquilo que repete o que a mídia já normalmente diz. Se você não está acostumado a receber certo tipo de notícia, quando aparece uma, ela lhe parece estranha e você desvia a atenção automaticamente. Esse é um projeto que levou 50 anos para ser implantado. E agora nos colégios, eu no meu tempo de colégio, já peguei moral e cívica ouvindo música do Chico Buarque. Eu já tinha professor de comunista no final dos anos 60, né? Agora os militares não fizeram absolutamente nada na esfera cultural. Nada para defender o país dessa influência. Eles não entraram na guerra cultural. Agora o negócio... Vocês viram, foi essa semana retrasada, que um garoto se recusou a fazer um trabalho sobre Marx, vocês viram? Acho que foi em Curitiba, no Paraná. Vocês viram isso? Eu vi. Pois é, então a gente está... O que eu vejo na nossa atual conjuntura é exatamente isso. A gente está tendo cada vez mais dificuldade de se expressar, de falar o que... Sempre com uma resposta muito violenta, muito truculenta, e a gente está tendo cada vez mais esses casos assim de doutrinação e... Não sei, eu nunca vivi um clima tão anos 60 do que agora, né? Eu acho que nem nos anos 60 era tão assim do que agora, né? Não, estou falando do controle de mídia no tempo dos militares era nada perto do que está acontecendo hoje. Então, porque os militares controlavam de fora, era um funcionário que ia lá para ler notícia e vetar. Hoje em dia não, o pessoal está dentro das redações. Eles já têm o controle das redações há meio século.
e simplesmente estão apertando o laço, apertando o laço, apertando o laço. Mas é como o Olavo fala, né, Lobão? Isso tudo é um processo, não é uma coisa que aconteceu da noite para o dia. Agora, aliado a esse processo de engenharia social que o Olavo tinha falado um pouquinho antes, tem também a questão do Foro de São Paulo, que é quem controla e quem domina tudo, pelo menos aqui na América Latina, né, na Iberoamérica. O Foro de São Paulo é quem determina todas essas coisas, absolutamente todas. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês devem estar sabendo que as Farc estão em negociação com o governo, com a Manuel Santos, na Colômbia, para um suposto acordo de paz, né? Estão lá em Havana, com todo o conforto, passando férias. Aqueles guerrilheiros sujos de camuflado foram substituídos por homens bem vestidos, de guaiabeira de linho, as mulheres também com maquiagem, com joias, etc., passeando por lá. E esse acordo está sendo pautado completamente pelas Farc. Elas estão botando em prática o plano estratégico que eles têm desde a década de 60. E o que é que eles estão fazendo? Eles estão querendo, tem essa questão também de controlar a mídia. A mídia, segundo a proposta deles, o governo é quem vai controlar toda a mídia, inclusive rádio comunitária, implantação de rádio comunitária, obrigatória, implantação de informação nas escolas, quer dizer, vão refazer todo o livro didático para escolas e universidades. E o que foi que eu vi? Quando saiu as resoluções finais do último encontro do Foro de São Paulo, essa parte da mídia é rigorosamente igual a que os Farc estão propondo. Então, quer dizer, é tudo uma coisa muito, muito bem tramada, entendeu? Então, o Foro de São Paulo está realmente dominando tudo isso, afora o que já vinha sendo feito antes, da década de 60, quando o Foro de São Paulo veio, aí fechou o cerco. Eles dominam absolutamente tudo. Você viu o Lula, o discurso da abertura desse último foro, que estava na rede? Sim, eu vi. É assim, um descarate, né? Sim, o que Lula fala realmente não merece crédito, não é? Porque ele fala, enquanto ele era presidente, ele falava de maravilhas que só existiam na visão dele, não é? Não, mas ele pensa que o Foro de São Paulo exerceu influências em fazer governo, desfazer governo, de entrar na política. Mas isso é verdade, Agora, o descaramento dele, inclusive eu aproveitei esse vídeo para uma palestra que eu dei lá em Belo Horizonte, o descaramento dele é que ele, quando ele era candidato, acho que com Collor, com Zé Serra, eu não me lembro bem, que um jornalista, quem foi, meu Deus, Joami Betting, eu acho, foi Joami Betting, não. Me esqueci agora quem era o jornalista. Foi até uma sugestão que o Olavo deu, pergunta ele do Foro de São Paulo. E aí o que é que o Lula diz? Isso é coisa de um picareta de Miami, não sei o quê. Negou enquanto pôde. Mas por quê? Porque estava no começo do foro, não tinha nenhuma consolidação, só tinha um presidente que era... Ele negava, ele próprio, que era fundador e presidente do foro. Negava a existência do foro. Por isso que agora ele falar com aquela sem cerimônia total agora. Não é, Lobão, não é, porque isso é estratégia, entendeu? Não é cara de pau dele, não é disfarçatez. Ele está peitando, né? Ele está cumprindo o papel dele. Naquela época ele precisava, era assim, urgente esconder. Era urgente esconder, para quê? Para poder eles se solidificarem. Agora que tem 16 presidentes, então está tudo certo. Pode dizer, ele deu a luz vermelha. E eles estão bem consolidados, porque a coisa está muito bem amarrada, entendeu? A coisa está muito amarrada no continente inteiro. Agora, vocês vejam, isso teria sido impossível se não fosse a colaboração da grande mídia, o Globo, o Estadão, Folha, etc., que durante 16 anos se calaram a respeito e negaram até a existência do Foro de São Paulo. Então isso aí é uma cumplicidade. Parecia que era a teoria da conspiração. Parecia que era a teoria da conspiração, que tinha inventado. Tá? E quantos empregos você perdeu por causa disso, né, Olavo? Todos. Sobrou só o Diário do Comércio. Perdi todos que tinham. Pois é. Porque denunciavam uma coisa que todo mundo fazia questão de falar. Agora, esse controle de mídia não é de agora. Isso já está instalado há muito tempo. Só que inicialmente de uma maneira mais sutil e mais disfarçada. Tá certo? Pois é, agora, o que me aborrece, o que realmente me deixa muito aborrecida, é que todos esses jornalistas, como o senhor Merval Pereira, por exemplo, do Globo, nunca falaram. Enquanto o Olavo estava no Globo, o senhor Merval Pereira nunca abriu a boca para dizer, para confirmar o que o Olavo estava dizendo.
Bastou o Lula dar a luz vermelha, né, acender a luz verde para que todo mundo falar. E ele até dá entrevista falando do Foro de São Paulo como se ele falasse isso desde a fundação. Isso é uma coisa muito mal. Entendeu? Isso daí é descaramento. Entendeu? O Lula não, o Lula estava. O Lula tinha que fazer isso para preservar. É um cara da direita. Ele teve o carro dele quase que depredado no início do ano. Como é? Merval Pereira é da direita? Não, eu estou falando assim, você sabe que... Consta como se fosse, né? O carro depredado por militantes de bandeira vermelha, no caso do Porto, foi inaugurado um museu lá no Rio de Janeiro, e ele ficou dentro do carro com a mulher dele, pegaram o carro, sacudiram o carro, foi uma coisa horrorosa, disse que amassaram o carro do cara todo, porque esse que é o ponto, ele é tido como um cara de direita, né? Mas sabe o que acontece, Lobão? Eu não sei se o Olavo vai concordar comigo, mas, por exemplo, para a esquerda mais radical, a Globo é de direita. Então, todo mundo que trabalha na Globo é de direita. A Globo está sendo ultra demonizada atualmente, com os editoriais totalmente de esquerda, né? Mas a Globo é de esquerda. Não tem um jornal de direita nesse país. O Diário do Comércio é mais conservador, mais de direita, mas esses grandes jornais, a Folha, o Estadão é um pouco menos, mas a Folha e o Globo sempre foram de esquerda. Tem uns 2 ou 3 artigos. Esse é o mesmo jogo que havia no tempo dos militares entre a grande mídia e a chamada imprensa alternativa. Eram os mesmos caras da esquerda que dirigiam um e dirigiam os outros. Só que a imprensa alternativa descia o cacete na grande mídia dizendo que era de direita, conservador e colaborava com o governo. Isso é característico da desinformação. Eu já expliquei isso, acho que até já expliquei aqui no canal. A desinformação só funciona quando é veiculada não por uma mídia inimiga, mas por alguém que a vítima confie. Então você tem que ter jornais que tenham a fama de ser direitista, embora estejam veiculando o mesmo conteúdo da esquerda, mas que continuam sendo chamados de direitistas, para conquistar a confiança de um público que vai ser feito de trouxa através dessa operação. Isso é mais velho do que andar para frente. Exatamente. No Brasil, os caras acreditam até que o New York Times é conservador. Pois é. Quando o New York Times é radical de esquerda aqui nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos estão vendo um surto de esquerda, né, Olavo? A esquerda aqui domina toda a grande mídia impressa e grande parte da televisão, né? Mas você tem o rádio que está na mão dos conservadores. Então, e o rádio tem muito mais alcance popular, na verdade. Dá uma equilibrada, né? Mas no Brasil nós não temos isso. No Brasil o controle é total desde o tempo da ditadura. Presta atenção. Agora é o seguinte, por falar em domínio total, e o episódio, a gente não pode deixar de falar sobre a nova aliança que é a Marina Silva com o Eduardo Campos. Você está sabendo disso, Olavo? Eu estou sabendo, esse pessoal tem sempre um plano B, plano C, plano D, plano E, de modo que aquele negócio mudar as músicas, mas a merda continua a mesma, tá entendendo? Esse é clássico, né? E agora, o que vocês acham que vai acontecer? Porque nós estamos agora, aquela coisa, né? Nós estamos cheios de manifestação no Brasil, depredações, assim, tá parecendo uma batalha campal aqui. Outro dia eu saí aqui em São Paulo, a gente ficou umas 3 horas no trânsito, cheio de índio, cocar, tem um monte de maluco dentro da rua, e neguinho já vendendo churrasquinho de gato, já mate-leão, já está tudo meio organizado, parece uma micareta. Nós sabemos, então, que esse pessoal da esquerda controla a estrutura de poder oficial e controla os movimentos de protesto ao mesmo tempo. Pois é, e aí a Dilma está subindo, já está ganhando no primeiro turno outra vez, voltou para a parada de sucesso, e aí fica essa briga regional, quer dizer, os caras ficam querendo tirar o governo de São Paulo, o governo do Rio, a prefeitura do Rio, e é uma coisa muito absurda isso, né? A gente percebeu o governo federal incólume com essas lambanças todas que têm acontecido. Agora você vê, um camarada como Alckmin, que é o principal alvo do ódio dessa gente, ele poderia ter se afirmado como uma liderança nacional se ele não fosse um covardão puxa-saco. Você sabe que, por exemplo, o primeiro governo estadual brasileiro que instituiu uma multa, por exemplo, para um templo religioso que não permite o ingresso de um travesti, foi o Alckmin. Então está servindo à esquerda, quer dizer, é um puxa-saco. Agora,
todo sujeito que, sem ser profundamente esquerdista e sem estar profundamente aliado a eles, colabore com eles, acaba sendo jogado na privada. Não é de hoje que é assim. Eles desprezam essa gente. A esquerda despreza quem os ajuda. Então, o único jeito desse camarada ter uma carreira decente teria sido ele se opor a eles frontalmente desde o início. Como um homem deveria fazer, um homem que tivesse 2 bolas. Esse aí tem meia bola alugada. No PSDB, nenhum deles. O José Serra também não fez nada. Parece que eles são fãs. Eles se colocam como tietes. O próprio Parece não, Lobão. Eles são ovos da mesma serpente. Pergunta ao Olavo aí de onde foi que surgiu o PSDB. O PSDB e o PT ambos surgiram na USP. É a mesma laia, né? A mesma corriola. Essa é uma divisão de trabalho. Agora, mesmo que um sujeito desse, no curso da sua carreira, ele acabe descobrindo tudo que não presta na esquerda, o sujeito tem rabo preso, ele tem compromisso, são os amigos dele, são parentes. O Serra é casado com uma parente do Allende, meu Deus do céu. O que você quer? Agora, lançar este cara com o candidato de oposição, fala, o que é isto? Aí tem que falar que nem fala o Neil Ferreira. Não é oposição, é oposicinha. Agora eu fico vendo, eu estava falando com meu amigo, eu tenho um almoço semanal com meus amigos, o Tonholi, que é um jornalista investigativo, inclusive eu acho que ele está lançado para lançar esse livro com o Romeu Tuma, e a gente vai fazer um hangout com ele também. Agora, você vê, a destruição da direita no Brasil começou por iniciativa dos militares, nós não podemos esquecer isto, tá? Porque o movimento de 31 de março de 64 é um movimento civil e militar ao mesmo tempo, onde tinha importantes líderes civis conservadores, tá certo? Como o Carlos Lacerda, Roberto Abreu Sodré, Milton Campos, gente muito boa. O que os milicos fizeram? Tomaram o poder e disseram, nós vamos controlar, agora somos nós e os tecnocratas, e político não entra mais. Isso é a primeira coisa. Segundo lugar, o governo, durante todo o tempo da sua duração, ele amaciou as coisas para a esquerda nas universidades. E foi boicotando todo o pensamento conservador que eles tinham. Fizeram isso durante 20 anos. De modo que, depois que eles liquidaram as lideranças de direita, tá certo? E encheram a esquerda de dinheiro, e entregaram as universidades para a esquerda, o que você quer? O pessoal já conquistou a hegemonia cultural no tempo dos militares, com a ajuda dos militares. Agora, assim, vocês que têm muito mais lastro do que eu, vocês veem, eu olho para frente, assim, eu fico pensando, o que vai acontecer nesse país? Eu só vejo a coisa degringolar, não consigo... Olha, a minha análise é a seguinte, só vai sobrar 2 forças políticas significativas. Por um lado, você tem o PT, quer dizer, mas não é só o PT, é o pool de partidos de esquerda que está no Foro de São Paulo. Você tem esta esquerda e você tem os bandidos, você tem os narcotraficantes, o PCC. Então, vamos resumir simbolicamente, PT e PCC. Os narcotraficantes, eles já têm um poder extraordinário e eles agora vão querer a sua fatia do governo, meu Deus do céu. Você sabe que em termos de imobiliários... Mensaleiros contra narcotraficantes. Esta é a política brasileira nos próximos anos. E você sabe que o PCC agora está ameaçando o Alckmin de morte? Tem essa? Pois é. Pois é, e a quem interessa a morte do Alckmin, se não ao establishment, ao PT? Quer dizer, PT e PCC são aliados, mas são aliados até um certo ponto, porque o PCC vai querer a sua fatia. Agora, vocês não... Assim, eu fico pensando em termos práticos, sabe? O que a gente faz? Sabe? Qual é o tipo de mobilização? Para onde a gente vai? Veja, vamos ser realistas. Nós, eu, você, Graça Salgueiro, Reinaldo Azevedo, Heitor de Paula, nós não somos um movimento político. Nós somos no máximo um movimento de opinião. Movimento político subentende que você tenha militância, que você tenha candidato, que você tenha verba, etc. Nós não temos nada disso e não temos mais nem idade para começar um treco desse. E também não tenho, eu pelo menos não tenho vocação. Eu não tenho vontade, não tenho nenhuma vocação. Nós temos que continuar fazendo o que estamos fazendo. Nós não podemos tentar tomar o lugar dos políticos, dos militares, daqueles que deveriam estar agindo. O máximo que nós podemos fazer é continuar falando, esclarecendo, tá certo? E cumprir a nossa parte sem ter ambições maiores. Agora, não sei disso. Agora, vocês veem, né, a parte da nossa parte, né? Mas por parte da movimentação da sociedade, alguma melhora, alguma capacidade disso mudar de rumo, por exemplo?
Não, você vê uma revolta disseminada, assim, vaga, nebulosa. Quando o governo começou aqueles movimentos de protesto, uma parte da massa que saiu à rua era massa conservadora, cristã, etc, etc. Mas sem liderança, sem organização, sem coisa nenhuma. E se você quer saber, não há tempo para você criar uma militância agora. Esse pessoal que fala de militância, eles têm militantes adestrados em guerrilha urbana, adestrados em terrorismo, adestrados em informação e contra-informação há 30 anos. Né? Quer dizer que para montar um movimento na rua parece que também tem todo um traquejo, né? Agora, nós temos que continuar fazendo a nossa parte, tá certo? E confiar na ajuda divina, é o máximo que nós podemos fazer. E até o fim. E se der tudo errado, se isso aí virar mesmo, como está virando já é em parte uma ditadura comunista, vocês fogem e vêm para cá, ué. Né? E aí, Graça? Não, eu vou para Colômbia. Eu fujo para Colômbia. Para Colômbia? Lá é meu porto seguro, Lá é meu porto seguro, é a minha passarga, né? Não, lá eu amo a Colômbia de paixão, aquele povo é uma maravilha. Né? Comparar colombiano com brasileiro, meu Deus do céu. Não tem comparação. Um pudim com um cocô. É um povo valente, esforçado, humilde. Se tiver humildade com os colombianos, eu ouvi as explicações aí, com que eles, o desejo de saber que eles têm. O brasileiro não, todo mundo que você fala já acha que sabe tudo. É verdade, isso é verdade. É verdade. A arrogância o brasileiro é ignorante e muito arrogante na sua ignorância. Ele vai descendo dos seus piores defeitos. Não, o brasileiro é ignorante e exige que você respeite a sua ignorância. Sem dúvida, sem dúvida. A ignorância é fonte de autoridade no Brasil. Pois olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Uma vez eu estava num restaurante lá no Paraná, em Curitiba. Estava eu e dois amigos, um dos quais era o Ahmed El Tassa, que é um brasileiro que morou 20 anos na China, foi o primeiro ocidental, e apesar do nome árabe, ele é brasileiro, é um ocidental, primeiro ocidental que foi admitido na Academia de Ciências da China, em milênios. Né? E o rapaz tinha acabado de chegar da China. De repente, chega um milionário, banqueiro, que tinha estado 5 dias na China com a comitiva do Lula. E chega e diz, mas a China é uma maravilha, a China isso, a China aquilo. E eu pedindo, por favor, meu amigo, espera. O rapaz aqui, ele entende de China, ele é o autor de um dicionário chinês, é o maior sinólogo do mundo. Por que você não pergunta uma coisa para ele? O cara não deixava outro falar. Deixa que uma hora que eles morrer a mesa, mandei o cara para aquele lugar. Né? Ficou todo mundo assustado no restaurante, falando, mas isso é a encarnação do brasileiro. O brasileiro é assim, e se tiver dinheiro, ele é pior ainda. É verdade, é verdade. E agora, vamos falar em Colômbia, Graça, falando sobre Farc, você acha que é uma possibilidade das Farc virarem um partido político? Veja, possibilidade não é um termo, não é a expressão mais precisa, sabe, Lobão? Porque é o seguinte, as Farc estão impondo isso, inclusive o Lula sugeriu isso a eles em 2008, 2009. Né? O Lula já tinha sugerido isso, porque isso já é um plano do Foro de São Paulo, né? E eles querem porque eles querem isso daí. Agora, a questão é o seguinte, é que eles querem total impunidade. E o Santos está de 4 para eles, está cedendo a tudo, entendeu? O Fidel Castro está mandando isso, está dando as ordens para que ele se transforme em partido político, como já houve antigamente uma chamada União Patriótica. Não é? Muitos dos líderes das Farc, inclusive alguns que já morreram, pertenceram à União Patriótica. Aí o que é que vai acontecer? Eles se tornando um partido político, eles ganham imunidade parlamentar, eles vão legislar, quer dizer, vão criar leis para o povo que eles massacraram, as vítimas deles vão ser obrigadas a cumprir lei que eles criaram. Então, essa a diferença do povo colombiano para o brasileiro, é que eles têm uma oposição, o povo é esclarecido, o povo não aceita, o povo faz manifestações. Eles não são populares lá, não, né? As Farc não é um... Absolutamente. O Lobão, pergunte ao Olavo que esteve na Colômbia comigo. A gente não conheceu, eu pelo menos não conheço, uma pessoa que não tenha tido um parente, um vizinho, um amigo, um conhecido, que não tenha sido vítima das Farc. O povo lá odeia as Farc. Odeia. O apoio das Farc é 2% da população. E esses 2% incluem eles mesmos. Eles têm lugares importantes na mídia e no sistema judiciário. Eles têm juízes e jornalistas, e com isso eles controlam o resto. Que horror, né?
Eu vou contar um caso recente também. Inclusive, eu vou até aproveitar para fazer uma propaganda aqui. Às 9 horas de hoje, passou um programa na Rádio Vox, que eu espero que as pessoas acessem para escutar. Eu entrevistei um jornalista colombiano amigo meu, que o Olavo também conhece, é amigo também, o Ricardo Puentes Melo. O Ricardo é um jornalista, assim, super combatente. E ele é quem faz denúncias, é um jornalista investigativo de primeiríssima qualidade, tem defendido os militares, assim, fervorosamente. E, por conta dessas denúncias dele, as Farc estão com ódio dele. E colocaram ele como objetivo militar. O objetivo militar para eles, assim, é marcado para morrer, é a lista negra, né? Então, as Farc já declararam como objetivo militar o ex-presidente Uribe, é o número 1. Eles tentaram um assassinato de Uribe em julho, não foi possível, porque o próprio Ricardo interceptou, foi informado que isso ia acontecer, avisou a segurança dele, e o presidente Uribe conseguiu escapar dessa história. Agora eles estão planejando o outro também, e já tentaram contra todas as pessoas que denunciam os crimes deles, eles planejam o assassinato, e agora quem está na lista negra é o Ricardo. Agora, isso aí também faz parte da censura, porque, por exemplo, na Colômbia, a mídia se autocensura como aqui no Brasil, entendeu? Os grandes jornais, grandes revistas, eles não denunciam essas coisas. E como está em acordo, está havendo essa palhaçada, esse circo lá em Havana, eles já não chamam mais os terroristas da Farc de terroristas, entendeu? São os negociadores das Farc, são força insurgente. Estão dando muitos direitos que eles não deveriam ter, eles tinham que estar atrás das grades. E enquanto eles estão nessas negociações, eles estão destruindo o oleoduto, eles estão matando, assassinando militares da forma mais brutal, absurda. Todo dia eu recebo são coisas pavorosas, e eu recebo fotos, vídeos que mostram o estado em que aquelas pessoas ficam. Olha, eu vi um caso horroroso na Colômbia, horroroso. Tinha uma região lá que as Farc ocuparam e expulsaram a população que vivia ali. População toda de camponeses, lavradores, né? Pobre, gente pobre. Foram todos parar na capital, Bogotá, pedindo esmola na rua. E apareceu um sujeito que se ofereceu para ser advogado deles, para arrumar uma terrinha para eles. O advogado chama-se Fernando Vargas. Né? Esse Fernando Vargas já sofreu não sei quantos atentados, porque ele está defendendo os pobres. Quer dizer, não pode dar terra para os caras, tem que deixar eles na rua pedindo esmola. Pior, é tudo preto. Né? E daí eles vêm falar de racismo, racistas são eles. O doutor Fernando Vargas é um amigo pessoal meu também, o Olavo conheceu na mesma época que esteve comigo lá. Ele defende as vítimas do terrorismo e as vítimas, os militares, né? E ele já sofreu atentado, ele foi buscar as crianças dele na escola e o carro dele foi metralhado. Agora, por conta disso, ele teve direito a receber proteção especial, né? Como é que chama? Testemunha protegida, né? E tinha segurança e carro blindado. Mas isso custou demais para ele receber. Foi uma novela, foi preciso campanha, pressão, porque o governo não queria dar. Por outro lado, a senadora Piedad Córdoba, que é conhecida como a embaixadora das Farc, porque ela é membro das Farc, essa mulher perdeu o mandato dela, foi finalmente cassada no mandato, mas agora já estão tentando reverter a situação para ela voltar. E essa mulher vive dizendo que está sendo ameaçada pelas Farc, quando é a coisa mais absurda do mundo, porque ela é membro das Farc, entendeu? Simulam uma coisinha assim, simularam um sequestro dela, e o que é que acontece? A mulher tem segurança, tem carro blindado, tem tudo. Enquanto que Fernando Vargas passou muito tempo sem, agora ele está, e Ricardo tinha, e foi retirado dele. Ele perdeu, tiraram assim de uma forma brutal, porque ele saiu com os escoltas, saiu com o carro, ia fazer um trabalho, quando chegou no meio da rua, pararam o carro dele, entregaram um papel a ele, dizendo que você não tem mais direito a isso, e foram embora, e os seguranças foram embora, ele ficou na rua. Ele está totalmente vulnerável, então. Absolutamente vulnerável, absolutamente. Olha, os filhos dele já não estudam mais em escola, vivem trancados dentro de um apartamento. Ele tinha colocado uma pessoa para dar aulas particulares às crianças, mas agora nem isso mais, porque eles não podem sair de casa. E aquela história daquela Ingrid Bittencourt, né? Ficou quantos anos lá, foi estuprada? Vocês viram o vídeo? Não, aquilo é mentira, aquele estupro nunca ocorreu, aquilo é uma fraude, aquilo é um vídeo pornô. Aquilo é um vídeo pornô que disseram que era dela, não. E ela é uma sem vergonha.
O povo, na Colômbia todo mundo odeia aquela mulher. Primeiro porque ela forjou o sequestro dela. Depois, foi porque ela foi informada pelo comandante da área que não fosse para aquela cidade, porque ali estava sendo desmilitarizado e que era muito perigoso. Ela bateu o pé, muito voluntariosa, disse que ia, porque queria ir. O resultado foi sequestrada. Ficou lá um tempo enorme, era uma pessoa comum, que não tinha nenhuma... Ela é meio colaboradora dessa gente, né, das Farc, né? Colaboradora não, Olavo, mas ela teve caso com um terrorista de lá de dentro. Ela teve filho, caso. Né? Não, quem teve filho foi que na época era a vice-presidente dela, a candidata a vice-presidente dela. Mas foi sequestrada também? Foi sequestrada, porque nessa ocasião, a Clara, quando viu que a Ingrid ia para essa cidade, aí disse, não, eu vou também. Não vou deixar você sozinha. Então foram sequestradas as duas. E a Clara, ela teve um filho com um guerrilheiro. Ela teve um caso lá dentro com um guerrilheiro e teve um filho. E depois as duas brigaram, comenta-se, isso daí eu não posso afirmar, mas comenta-se que a briga das duas é porque a Ingrid tomou o camarada que foi o pai da É baixaria mesmo. E a Ingrid, lá dentro, ela fazia era uma mulher muito nojenta, porque ela fazia assim, ela criava atrito se oferecia para todos os presos que estavam lá e jogava um contra o outro, inclusive os 3 americanos, ela teve caso com um deles, e jogou ele contra os outros. Eu tenho tudo isso em livro, porque assim, quando eu digo que eu sei do que eu estou falando, é porque a minha bibliografia não é brasileira, eu não confio em nada que sai na mídia brasileira, absolutamente nada que sai na mídia brasileira. Minha bibliografia é toda de fora, eu compro tudo fora, tudo lá da Colômbia, né? E agora, aí quando ela foi libertada, no dia que ela foi libertada, ela pegou um avião, o Sarkozy da França, na época era presidente da França, mandou um avião para buscar ela, e ela foi embora para a França. Quando chegou lá, fez uma declaração agradecendo a Sarkozy pela liberdade dela, que isso deixou os colombianos todos com ódio dela, com ódio mortal, porque ele não interferiu em absolutamente nada. Quem salvou ela foram os militares, né, num plano magnífico, uma coisa de cinema, libertou a ela e a mais, os 3 americanos e mais outros, foi um total de 15 pessoas militares, e, por ordem, quer dizer, o presidente Uribe deu o aval para aquela operação que era perigosíssima, e no final das contas a mulher deu as costas e foi agradecer a Sarkozy, que não tinha nada a ver com a história. Aí, tempos depois, ela voltou e pediu uma indenização ao Estado pelo sequestro dela. Aí foi que o ódio da população cresceu, né? E aí, ela ficou na França? Ela ficou na França. Depois disso, depois que ela viu o rechaço da população, ela foi embora para a França. Ficou muito tempo lá. E ontem eu recebi uma notícia que ela voltou e está querendo se candidatar a alguma coisa. Mas, assim, o povo não vai permitir que ela nem se candidate, entendeu? Porque as pessoas odeiam ela, né? O que ela fez foi muito vil, muito baixo, sabe? Tem. História complicada, né? E ela posou o tempo todo de vítima, né? Porque o marido dela foi quem fez toda aquela campanha. Até então, se tinha ela mais uma presa, mais uma sequestrada, comum, né? O simples fato de pedir indenização ao governo por uma coisa que as Farc fizeram já mostra quem é. Pois é, né? E foi uma soma assim imensa, eu não me lembro, era tipo assim, uns $500 mil, uma coisa desse nível, entendeu? E quem ia pagar era o povo, né? Com os impostos, que não tem nada a ver. Ela que inventou aquela história que assumisse, né? Agora acontece o seguinte, isso aí eu tenho que falar para vocês, e mais para o Renato, o Heitor de Paula, etc, etc. Nós temos que nos concentrar na nossa missão e naquilo que é possível para nós fazermos. Nós somos apenas um movimento de opinião e nada mais. Nós não temos como pensar em mobilização política, etc. Isso é impossível, quer dizer, os nossos recursos são zero. É zero. Não, quer dizer, você tem que lembrar aquilo que dizia Napoleão Bonaparte. Para fazer uma guerra precisa 3 coisas. Primeira, dinheiro. Segunda, dinheiro. Terceira, dinheiro. E esse pessoal está montado no dinheiro. Eles têm não só o dinheiro do governo, mas tem o dinheiro das Farc e tem o dinheiro das grandes fundações bilionárias, o dinheiro do Jorge Soros, o dinheiro da Fundação Rockefeller. Então, o que podemos fazer? Nós temos alguma força na esfera intelectual. Isso é uma força considerável, mas não é uma força política. É verdade. Nós estamos aqui como estavam os dissidentes da União Soviética. Né? E tinham, ainda dentro do regime soviético,
Alguns dissidentes, como Solzhenitsyn, Alexandre Zinoviev, Vladimir Bukovsky, eles já tinham uma espécie de hegemonia intelectual. Eles eram as figuras respeitadas da esfera intelectual. E nós temos que nos bater nisso aí. Nós temos que mostrar nossa honestidade, nossa sinceridade de propósito e continuar batendo nisso até o fim. Para ver se a gente consegue inspirar outras pessoas com outras vocações e com outra disponibilidade de recursos para que eles ajam. É verdade. Mas quanto a isso eu não tenho nenhuma dúvida, Olavo, porque às vezes as pessoas me perguntam, até já me perguntaram numa palestra que eu fiz aqui em Recife, se eu não tinha vontade de me candidatar, se eu não queria fundar um partido político, se eu não queria me candidatar a alguma coisa. Eu disse, Deus me livre, Deus me livre. Eu não tenho vocação, eu não tenho paciência, e eu não quero ter o meu rabo preso com absolutamente ninguém. Eu quero ter a minha independência. Como? Para isso, precisa outro tipo de pessoa, outra personalidade, que não é a nossa. Claro, existe função para todas as pessoas, né? A minha não é essa. A minha é ver as coisas e denunciar. Agora, na esfera intelectual, ainda há muita coisa para fazer e tem que ser feita. Isso quer dizer que todos esses líderes, todos esses figurões, que na verdade são apenas office boys de partido, que estão lá só para repetir slogan de partido, é preciso cortar todas essas cabeças, desmoralizar um por um e expulsar esses caras dos seus postos de prestígio. Tá entendendo? É preciso humilhar mesmo, acabar mostrar que são incompetentes, que são vigaristas e que não têm direito a posar como intelectuais. Isso nós temos que fazer até o fim, sem dó nem piedade. Isso nós podemos fazer. Isso daí... E o tal do Janine, hein, Olavo? Isso é uma besta quadrada, um incompetente, um coitado, um miserável, você está entendendo? Que dá até dó. E que se mete a falar lá, Olavo de Carvalho é retardado mental. Fala, é retardado mental, então vem discutir comigo, moleque. Moleque bobo, safado, tá entendendo? Um coitadinho. Não aguenta eu acho isso muito engraçado, porque assim, essa sem cerimônia de querer destruir a reputação das pessoas, eles fazem sem cerimônia, assim... É só isso que sabem fazer, mas não é, na verdade, nem isso sabem, porque quem está perdendo a reputação... Fazem mal, né? São eles fazem fofoca por trás, eles vão lá longe, fazem fofoca para os alunos deles, né, para impedir que os alunos me leiam. Não leiam porque é perigoso, é maligno, né? Então os alunos não leem e ficam inventando história, pô. Agora, quando entra na concorrência intelectual mesmo, não aguenta 2 minutos de briga. São todos assim. São todos então, eu não tenho dono. Olha, assim, pessoa humilde, pessoa do povo, a gente trata com toda cortesia, com toda humildade, né? Eu já aprendi no tempo do meu pai. Meu pai, se um mendigo parava ele falava, chamava de senhor, de senhora, tratava bem. Eu aprendi isso desde pequeno, que a gente tem que ser assim. Agora, quando vem um merda desse, um sujeito arrogante, bobo, vigarista, quer se meter a besta, a gente tem que humilhar, tem que pisar mesmo. Entendeu? Então isso eu faço sem dó nem piedade, tá entendendo? Pode chorar que eu não vou me comover, não. Aconteceu comigo agora com o Pablo Capilé. Eu marquei um hangout assim como nós estamos tendo, e aí o cara desapareceu, aí eu lancei uma música agora, que eu tenho uma sacaneada, fiz uma musiquinha pra ele, e aí ele apareceu dizendo que eu era um bundão e que... olha que ele tinha marcado hora, dia, e depois disse, não, eu não vou fazer isso não, porque não ia ter mediador, não ia ter plateia. Mas por que o sujeito na hora não me disse, olha, eu vou fazer com você, mas vai ter que ter mediador, qualquer coisa. Mas ele tem condição de discutir com você, pô, é um coitado. Mas não digo que ele não tem condição. Os caras que estão fazendo ele, os caras que estão na alta esfera da República, Rui Falcão, Zé Dirceu, Mercadante, você acha que tem condição de discutir com qualquer um de nós três? Ou com o Reinaldo Azevedo, ou com o Heitor de Paula? Não tem condição. Porque ele só sabe uma coisa, só sabe isso aí de vigaríssimo. Agora você sabe... Não vão te oferecer para apanhar. No começo, quando os caras não me conheciam, né, até aí um tal de Olavo de Carvalho, daí o cara, deixa que eu vou lá, acabo com ele. Então eu vinha, levava um cacete, tamanho do bolso, saia com o ramo entre as pernas. Daí um avisou o outro, falou, não vai lá não. Você tá entendendo? Agora já tem o tal do Lobão, tem da Graça Salgueiro, não vou lá não. É assim. E aí eles que são tão libertários, tão democráticos, né, desaparecem, escafedem-se e ficam só do outro lado falando pelas costas. Olha, esse cara aqui é um... pelas costas. Tudo velhinha, né? Fofoqueira, tá entendendo? É feito aquelas crianças safadas, né? Que toca a campainha do vizinho e sai correndo. Sai correndo, eles são exatamente assim. Exatamente isso, né? Nós estamos sendo governados. Oded Grajew, eu não Oded Grajew no Fórum da Liberdade.
o homem industrial, o sujeito, né, liderança industrial, tá, foi chamado para um debate comigo. Sabe o que ele fez? Ele chegou lá, falou a parte dele e foi embora. Eu falei, senhor, faz muito bem de ir embora, porque ia passar a maior vergonha aqui. Eu também faria a mesma coisa, sairia correndo. Né? João Pedro Stedley, entendeu? Esses caras são os fracotes, tá entendendo? Agora, quando juntem 1000, eles adquirem alguma força. Esse é o problema da coletividade. Isso parece coisa... Porque pensa assim, você nasce um indivíduo, você nasce uma pessoa... Não é absolutamente lógico você formar bem esse indivíduo, ele é uma célula, ele é uma unidade. Agora o cara não forma bem o indivíduo, fica botando um monte de bunda mole. São personalidades deformadas, você está entendendo? No coletivo. Gente doente, totalmente neurótica, e por isso mesmo são todos uns covardões. Tem o caso do tal do Alaor Café, que eu fui lá na casa dele, na Faculdade de Direito, humilhei o cara dentro de 800 alunos dele. Quando eu cheguei, todo mundo queria me matar. Quando terminei, estava todo mundo me aplaudindo, vaiando ele. Né? A gente tem que fazer isso um atrás do outro, um atrás do outro. Isso nós podemos fazer. Isso dá um exemplo. Isso é bacana, é um esporte bom. Talvez isso inspire os políticos. Eu, assim, na esfera intelectual, eles podem fazer isso? Destruir esses caras com tanta facilidade? Quem sabe na esfera política a gente pode, desde que a gente tenha um pouco de coragem, que é o que falta para esses Alckmin, Zé Serra, essa gente toda, né? Eu acho que esse daí você falou bem. Eu acho que o maior papel que a gente pode ter nessa hora agora é justamente, olha, esses caras são uns frouxos. Esses caras não podem se intimidar com eles. Eles é que tem que estar com medo da gente. A gente não pode ficar com medo de levar pressão, de bunda mole. Por mais que eles queiram difamar, eles não têm força, não têm argumentação, não têm razão, né? Não pensam correto, não têm capacidade. Então, é o que eu sempre falei, vamos tirar o hype da esquerda. E o hype da esquerda, a esquerda sempre foi uma coisa muito, improvavelmente, cool, é chique ser de esquerda. Por que é chique ser de esquerda? Não é chique de esquerda, não é coisíssima nenhuma. A esquerda é uma porcaria. Ela tem um bando de medíocre, bunda mole, sabe? Que ficam causando terror através daquela fofocagem em grupo, né? Então acho que cabe a nós exatamente isso. Tirar o hype da esquerda. Dá um exemplo dentro da nossa esfera de atividade. E não a gente penetrar em outras esferas de atividade da qual nós não temos prática e para a qual não temos talento, talvez não temos vocação. Exatamente. Isso vai dispersar apenas, né? Não, hoje em dia, tá uma coisa muito triste nesses últimos anos aí, é um tal de locutor, artista, ator, cantor se candidatar a cargo de jogador de futebol. Eu acho isso uma porcaria, né? Eu acho que, a gente estava vendo ontem um programa, a formação, aí nos Estados Unidos o cara faz faculdade, faz Harvard, faz ciências políticas. Aqui qualquer curioso, qualquer pé de chinelo vira político. Eu acho, isso é um péssimo hábito, né? Fica cheio de curioso ali. E esse hábito, o cara é corajoso, já quer que o cara se candidate, né? Não, no nosso caso não, eu também não tenho menor, eu fico furioso com isso. Você comparar o debate político americano com o debate político brasileiro, é você comparar uma assembleia acadêmica com um galinheiro. A proporção é mais ou menos essa. Eu percebo, é verdade, não é exagero, não. Se trava eminentemente através de livro. Quer dizer, cada eleição você tem milhares de livros defendendo uma tese, defendendo a outra. Então, aquilo que não passou pelo livro não chega no jornal. Então, de cara, isso aí já eleva o nível formidavelmente. Agora, no Brasil, não. Você não tem plano de governo, né? Aqui é tudo na base do toma aí, vamos nessa, né? Não tem metas, não tem nada organizado, é tudo meio na base vai da valsa. E também não há debate, né, Olavo? Aqui não há debate. Não tem debate nenhum. Não existe debate porque se juntam 3 pessoas de 3 facções de esquerda para uma jogar confete na outra, então quer dizer, cadê o debate? Mas sempre foi o objetivo deles, transformar o debate, vamos dizer, no centralismo democrático, que é a discussão entre eles. Eles estão fazendo... Aí eles chamam isso de pluralismo, então é plural porque tem mais de uma pessoa, né? O único pluralismo que existe é esse, que só existe, tem mais de uma pessoa. Mas as ideias são as mesmas. Você vê os confetes jogando de um para outro, não, mas é maravilhoso o seu trabalho. Existe alguma divergência interna, eles permitem a divergência interna. Então, por exemplo, o que nós vamos fazer com o Alckmin? Nós vamos dar um tiro nele ou vamos botar a bomba embaixo da cama? Isso aí é uma divergência política.
E o Lula falou uma vez, né, assim, agora eliminamos toda a oposição de direita, nós pelo menos temos oposição da esquerda, quer dizer, nada mais patológico e insalubre você ter um sistema de governo totalmente desequilibrado para um lado e a pessoa achando que aquilo é o máximo, né? E aquilo vai ser uma alternância. Né? E antidemocrático. Você tem ideia de onde que ponto que chegou a loucura brasileira? Em qualquer país do mundo, o número de pessoas que dependem da ajuda do governo é um índice de problema social. No Brasil é um índice de vitória e de sucesso. Tem 40 milhões de pessoas a receber dinheiro do governo. Ah, que maravilha. Pô, aqui nos Estados Unidos é o contrário. Quando aumenta o número de pessoas que estão recebendo dinheiro do governo, é um alarma, é um desastre. Né? E, aliás, em qualquer país do mundo, mas no Brasil não. Uns 30 milhões de Bolsa Família, um monte de funcionário público, cabide de emprego para tudo quanto é lado. Achando que isso é uma vitória. Você pensa bem, alguma coisa esquisita. Você pensa no Brasil, que tem um parque industrial como São Paulo, tem o Rio de Janeiro, tem vários países. Hoje em dia, a cidade que tem a maior renda per capita do Brasil é Brasília. Ah, sem dúvida. Onde tem mais picareta. Não dá para entender. Né? Não tem fábrica, não tem indústria, não tem... Por que é a maior renda per capita do Brasil? É a maior concentração de picareta por quilômetro quadrado. Porque também concentra todo o imposto arrecadado no país, né, Lugon? E que é distribuído entre eles. Claro. Ele faz um recorde superavitário agora de tributação, né? Os impostos cada vez mais estão subindo astronomicamente e essa porcaria, né? Essa infraestrutura caindo aos pedaços. E agora a gente todo dia tem essa manifestação em tudo que é lugar do Brasil, quebra-quebra o tempo todo. Isso já é tratado como uma rotina, né? Sim. Uma coisa que eu vejo também, eu até comentei lá no Facebook, é que assim, essas manifestações estão continuando, todo dia tem, em todos os cantos do país, porque não tem punição. Você vê, eles detêm essas pessoas que estão fazendo horror, que estão fazendo o Rio e São Paulo de quebrar agências, de queimar ônibus, de tocar fogo, de que no Rio viraram um carro da polícia, tocaram fogo, né? Aí o que é que acontece? Detém aquelas pessoas na delegacia e depois liberam. Qual é a punição que essas pessoas têm? Elas estão cometendo crime contra o patrimônio público e privado. E não estão tendo nenhuma punição, então eles sabem que podem fazer mais e mais e mais e mais. Artista dando força pro Black Bloc, posando de Black Bloc. Outro dia, eu estava falando com você antes da gente começar. Sabe a Paula Lavigne, Olavo? Ela é presidente do Procura Saber. Eu falei, entrou, invadiu o Twitter. Eu falei, mas não é possível, né? Me chamando de nazista. Quer dizer, e esses caras estão apoiando o Black Bloc, né? O Caetano está apoiando o Black Bloc. O Chico Buarque escreveu uma carta para o Genuíno, né? Então a gente tem assim, a nata do que seria a música popular brasileira está toda completamente comunista. O Caetano fez uma música para os comunistas, uma música para o Marighella agora. Então, e olha que há uns 10 anos atrás ele me chamou de comunista uma vez. Olha, não faço parte de turma de comunista. Quer dizer, a Paula Lavigne ela era assessora do José Serra, né? Agora ela é de uma criancinha. Não significa nada. Quer dizer, um peido de galinha vale mais do que qualquer palavra deles. O Lula não chegou a dizer, eu nunca fui nem esquerdista. O Lula disse isso, pô. Ele tem uma pinta de que, né? Agora, o pior não é eles dizerem, porque quer dizer, a função do vigarista é enganar os outros. Agora, o sujeito é otário, o vigarista é vigarista por vocação, ele não pode mudar, é um psicopata. Agora, o otário é otário por escolha, por livre-arbítrio. Ele decide ser otário. Então, é o nosso empresariado, é a milicada toda, são os políticos ditos conservadores, é essa turma do Opus Dei, esses evangélicos, esses católicos de merda, tá entendendo? É essa gente que quer ser otário, pô. Você acha que isso é cagaço, é medo, ou eles acham moderninho? O que você acha, na verdade? É tudo isso misturado. Né? Agora, eu acho que o elemento de medo e de puxação de saco é uma coisa que é endêmica no Brasil. O brasileiro puxa saco de governo há muito tempo. Qualquer coisa que esteja no governo, todo mundo acha maravilhoso. No tempo dos milicos, todo mundo puxava o saco do milico. Levou 20 anos para entender que aquele negócio estava ruim.
Agora vai levar mais 30 para entender que essa turma do PT não presta, pô. Também tem o espírito de manada, né? As pessoas não sabem viver sozinhas e tem pavor de ser a diferente, né? Então todo mundo vai, aquele espírito de manada, todo mundo tem o seu grupo, né? A sua zona de conforto. Tem muito isso também, né? Que uma apoia a outra. De certo modo, nós já trouxemos isso de Portugal, porque Portugal, durante 8 séculos, era assim, dominada um mês pelos cristãos, outro mês pelo muçulmano. E o cara nunca estava embaixo, o coitadinho, nunca sabia que ele deve obedecer. Então ele decidiu, vou obedecer todo mundo. Tá certo? Já trouxemos isso de Portugal. Né? Agora, chega aqui, como se formou a sociedade brasileira? A sociedade brasileira foi feita de um bando de gente que veio para cá para não ficar, para pegar um dinheirinho e ir embora. Ficaram os que não conseguiram ganhar dinheiro, e o resto era tudo escravo. Que é o sujeito que você pega o cara lá na África, ele está lá catando coco pacificamente, leva a porrada na cabeça, acorda do outro lado do oceano, dão-lhe uma enxada e descava um buraco, aí desgraçado. Que perspectiva de vida vai ter um coitado desse, pô? Se ele conseguir sobreviver, já é muito. Então é um povo intimidado, tá certo? É um povo sem perspectiva, sem o sentimento de honra, tá certo? Pronto a baixar a cabeça para ter honra. Honra é uma palavra que chega a ser cafona, você falar de honra. É cafona. É cafona. A minha honra. O cara vai olhar para você e vai dizer, é anacrônico, né? O que é isso? Honra? Que viadagem. Para com isso. Viadagem. Mas, meus amigos, olha, estamos chegando agora, fazendo já 1h10 de papo. Olha, vou dizer uma coisa para vocês, viu? O nosso Hangout está muito popular. A rapaziada está gostando muito, estou vendo aqui, tá tendo o maior recall. E eu espero que agora a gente faça com mais frequência, né, Olavo? A gente fez quando quiser, estou aqui às horas. O que você, a Graça Salgueiro, pedir, eu faço na mesma hora. Eu também sou puxa-saco, sou puxa-saco dos dois. Mas isso não é puxa-saco, isso é carinho, isso é afeto, é admiração. Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês dois. Foi um papo maravilhoso, Graça. Vamos voltar a conversar. Eu acho que essa conversa, a gente está intuitivamente fazendo uma conversa aqui, um hangout acolá, e vamos tentar fazer isso com mais frequência. Na próxima vez, nós temos que explorar mais a Graça, porque a Graça sabe tudo do que está acontecendo aí no mundo hispânico, né? E na nossa volta, ela sabe tudo. São informações assim, preciosas que nós temos que trocar aqui, e a gente vamos botar as pessoas para pensar e vamos estimular as pessoas, né, Olavo? Né, Graça? Eu acho que está no momento que tem muita gente que está se inspirando, está se estimulando, e eu acho que é isso que a gente tem que passar para todo mundo, né? Para encerrar aqui, você assistiu o filme Josie Wales, o filme com o Clint Eastwood? Não. Agora é recente? Quando você está em minoria, está cercado e sua munição acabou, aí está na hora de partir para porrada. Né? Então esse é o caso. Meus queridos, foi um prazer sensacional e vamos então continuamos tramando aqui as nossas conversas e estaremos em breve novamente juntos, se Deus quiser. Muito obrigado a vocês dois, né, a todo mundo que está nos assistindo. Obrigada a vocês também. Enorme prazer, grande alegria. Tchau, tchau. Foi um prazer, gente. Bye, bye. Tchau, boa noite.